Ronald Perrine aqui, e eu tô no aeroporto, voltando para o Rio de Janeiro, só que eu vou esperar mais ou menos 1 hora e 20, e vou aproveitar esse tempo para poder explicar uma dúvida que muita gente tem, que é como mostrar valor rapidamente do seu produto, do seu serviço ou da sua solução de TI. Olha só, muita gente tem a dificuldade de, quando visita um cliente, explicar e o cliente não entender. E muitas das vezes também ele já presta, né? Um exemplo, eu já presto uma solução e eu já tenho um cliente que é atendido por a solução e o serviço que eu presto. E aí eu vou visitar um novo cliente e esse cliente não consegue entender o valor desse serviço que eu presto. E eu tento falar e repito, e eu já tenho um cliente que eu presto serviço assim, e mesmo assim o cliente não entende. Esse novo cliente, ele não consegue entender rapidamente. E às vezes eu preciso levar 1 hora para poder explicar algo que eu poderia explicar em 5 ou 10 minutos. Então isso é uma dificuldade muito grande em profissionais que, principalmente da área de pré-vendas ou de uma área que tem bastante conhecimento técnico e precisa lidar com o cliente, fazer reunião e vender, né? Então eu vou explicar por que isso acontece. E se você já ouviu aquela frase assim, cara, esse cliente é burro, ou então, Ronald, meu cliente é muito burro. Cara, isso daí isso é um erro, tá? E por que isso é um erro? Porque toda comunicação existe um emissor e um receptor. Então, o emissor da comunicação é aquela pessoa que passa a mensagem, o receptor é a pessoa que entende a mensagem. Então, se eu falo para você que esse estofado daqui, ó, ele é azul e você entende que ele é verde, o errado sou eu ou é você que entendeu que é verde? O errado sou eu, porque a nossa comunicação, ela tem que ser adaptada para a pessoa que está ouvindo. Tanto é que a gente fala, eu, por exemplo, falo diferente, de maneiras diferentes com criança que tem 7 anos de idade. E se eu vou explicar alguma coisa para uma senhora de 72 anos, eu vou explicar de uma outra maneira. Quando eu falo com algum colega meu de trabalho, eu falo também de uma outra maneira, certo? Então, a gente sempre adapta a nossa comunicação para que o receptor entenda. E é isso que a gente precisa fazer. Tanto é que quando a gente telefona e a pessoa do outro lado atende, né, fala alô, a gente pergunta quem está falando, e dependendo de quem está falando, a gente ajusta a nossa comunicação para a gente poder passar a mensagem corretamente, tá? Então, esse é o conceito básico da comunicação. E se você está tendo dificuldades em se comunicar com seus clientes, é isso que eu vou ensinar agora aqui. Eu vou passar as dicas de como se comunicar melhor e, como consequência, o que você ganha é que você vai conseguir transmitir valor muito rapidamente. Olha só, a maneira tradicional de se fazer uma reunião é a gente sentar, né, na frente do cliente e abrir de repente uma apresentação da nossa solução, ou se a gente só explica, começar a explicar quais são os recursos, as funcionalidades. Alguns avançados falam dos benefícios. Então ele apresenta a funcionalidade e logo em seguida o benefício. Por exemplo, o meu sistema é em nuvem e você não precisa se preocupar com infraestrutura. Ok, isso é a funcionalidade, ele funciona em nuvem. Benefício. E com isso, você não precisa se preocupar em ter que fazer backup, nem comprar hardware para backupeá-lo, certo? Então, esse é o benefício. Ele funciona em nuvem e o cliente não precisa gastar mais dinheiro comprando uma infraestrutura para backupeá-lo, tá bom? Então, os mais avançados fazem isso, mas isso não é garantia de que o cliente vai entender o valor. O que você precisa fazer é um passo anterior, certo? Basicamente, as pessoas, isso na área de vendas é bastante conhecido, que diz que as pessoas e os clientes, eles compram pelos motivos deles e não pelos nossos. E se a gente não sabe qual é o motivador de compra do cliente, fica muito difícil a gente transmitir valor rapidamente. A gente até consegue, mas depois de 1 hora gastando o nosso tempo, gastando o tempo do cliente, cansa o cliente ele pode até julgar
me julgar, né, se eu estiver fazendo errado, como uma pessoa confusa, e é tudo isso de que você precisa fugir. Para você mostrar valor rapidamente, você não deve chegar e começar a apresentar as funcionalidades da sua solução, os benefícios logo de cara. Você não deve fazer isso, porque você não sabe nem o que é importante para o cliente. Não é porque eu fiz uma venda para um cliente meu que ele tinha uma necessidade específica, mas ele é do mesmo setor desse cliente novo que eu estou conversando, não é porque eu fiz essa venda para ele, ele tinha um motivador de compra e não necessariamente o cliente novo vai ter o mesmo motivador, tá? Então, para você ser eficiente e você ter mais resultado na hora de lidar e conversar com o seu cliente, o que você precisa fazer é perguntar antes e descobrir quais são as coisas importantes para esse cliente, o que move ele para somente depois você apresentar. E aí, muita gente vê, né, boas, excelentes apresentações, fala, cara, esse pré-venda ou esse vendedor, ele é muito bom, ele apresenta tudo direitinho, ele fala tudo que o cliente quer ouvir. Só que ele não sabe que essa pessoa, ele fez um trabalho anterior. Ele fez perguntas para o cliente sobre necessidade, as implicações da necessidade, para poder entender o que é importante para esse cliente, para na hora de apresentar, ele focar somente naqueles pontos chaves do cliente, certo? E todo cliente, ele compra por um motivo de resolver um problema, uma dor, problema e dor, a gente pode colocar na mesma categoria, ou no motivo de uma melhora, um sonho, né, ou uma ambição. Uma melhora e uma ambição é algo mais recente. De repente a gente pode classificar como algo que ele quer, de repente, mais próximo, daqui a 2, 3 meses. Agora, um sonho é algo que ele vislumbra lá na frente, daqui a um ano e meio. Então, é muito importante a gente poder entender esse conceito, primeiro, né, de benefício do cliente ele comprar pelo desejo e pelo sonho, porque é diferente o desejo, que é muito mais imediato, e o sonho é muito mais a longo prazo, tá? E você falar e focar em coisas mais imediatas é muito mais poderoso do que você falar do sonho. Obviamente, você vai citar o sonho sim, isso é poderoso, mas recompensas imediatas é muito mais poderosa. Por quê? Porque não é à toa que as pessoas começam uma dieta e de repente aparece, sei lá, um pudim na frente da pessoa. E a pessoa, muitas das vezes, acaba não resistindo. Ou aparece uma comida que ela gosta muito. E aparece uma vez, aparece a segunda, na terceira, as pessoas desistem. Por quê? Porque o organismo, o cérebro humano, ele é programado para querer recompensas imediatas, tá? Então você precisa identificar se o cliente está comprando por uma dor, para resolver um problema, ou se ele quer um sonho, ele quer conquistar um sonho, ou ele tem uma ambição, certo? Ou um desejo que ele quer realizar. E como você vai fazer isso? Você vai iniciar a sua conversa ou a sua reunião fazendo perguntas. Você não deve apresentar nada e você deve perguntar, olha, cliente, interessante, vamos conversar, eu sou especialista na solução XYZ lá, não importa a solução que você trabalha, seja de infra, seja de sistemas, se você é desenvolvedor, sabe, se você faz software sobre demanda, você senta com o cliente e o cliente, ele explica o que ele quer, um website, uma plataforma web, ou um desenvolvimento de aplicação mobile, não importa. Se você senta com o cliente para conversar sobre um projeto, a primeira coisa que você tem que falar é: legal cliente, tá bom. Deixa eu entender por que você quer implementar esse projeto, por que isso é importante para você. E aí ele vai contar: esse projeto é importante. Muitas das vezes a gente conversa com a pessoa de TI, ele fala: isso é importante para a gente colocar na área de marketing, ou na área financeira, ou na área comercial aqui da minha empresa. E ele vai explicar por que aquilo é importante. E aí depois você tem que entender mais a fundo a necessidade. Por exemplo, o cliente falar que ele quer uma aplicação para que, sei lá, o departamento de marketing faça materiais de marketing mais rápido, isso é muito fraco. Agora você tem que... o forte é você perguntar assim, ok, e hoje eles fazem como? Quanto tempo eles levam para fazer? Você está entendendo?
Porque muitas das vezes o cliente ele vai passar somente a camada superficial e você precisa entender mais a fundo. Então, sempre que o cliente der uma resposta de uma camada mais superficial, não, esse projeto é para a área de marketing porque eles demoram muito para fazer, sei lá, o serviço lá de marketing da empresa e com esse projeto implementado eles vão fazer mais rápido. Muita gente ouve isso e fala, entendi, e para. Não. O que você precisa fazer é perguntar, interessante, mas como eles fazem hoje? Por que demora muito? Me explica o processo, você sabe? E aí você entende mais a fundo. E também faz perguntas de implicação da necessidade. O que acontece se esse projeto não for implementado? O que acontece se não for implementado agora? O que acontece se continuar do jeito que está, sabe? E depois que esse projeto for implementado, o que você espera que aconteça de melhoria? Eu espero que a área de marketing melhore e faça o trabalho mais rápido. Ok, isso é fraco. Quantas vezes mais rápido? Sim, então o trabalho que ele faz hoje em 2 dias vai passar a fazer em 1. Isso é forte. Então, você deve fazer perguntas. Então, você inicia a reunião fazendo perguntas, pergunte para o seu cliente, pergunta da necessidade, pergunta das implicações dessa necessidade. E isso é baseado no método Spin Seller. Se você for parar para pensar, e se você for pesquisar método Spin Seller, ele fala justamente isso, que você deve perguntar sobre a necessidade do cliente e depois sobre as implicações da necessidade. Só que no meu método, o método Spin Seller, ele é muito bom, mas ele serve para qualquer venda de solução em geral, tudo, desde um laboratório farmacêutico vendendo remédios, desde, laboratório vendendo solução hospitalar, sabe? Como também, por exemplo, se a gente está no aeroporto, também para uma empresa de engenharia vender solução para os aviões. Então, isso serve para tudo. Mas para processos de TI, a gente precisa ter coisas mais específicas, porque a gente fala muito com um profissional técnico e a gente tem 2 fases que a gente precisa lidar. Uma é com o decisor da parte técnica e outra é com o decisor de negócios. E decisor de negócio, leia-se aquela pessoa que é responsável por decidir sobre a compra, falar sobre as formas de pagamento, sobre os prazos, sabe? Ele é o gestor. Então, a gente precisa lidar com essa situação e tem uma diferença. E para você não se confundir e achar que, Ronald, beleza, como é que eu posso implementar e como é que eu posso ter resultado mais rápido? Faz o seguinte, implementa isso da maneira que eu estou te falando. Na próxima reunião, ao invés de você apresentar sua solução, faça perguntas sobre necessidade, faça perguntas sobre a implicação das necessidades e aí sim você faz a apresentação da sua solução e você demonstra as funcionalidades, os benefícios de cada funcionalidade e como as funcionalidades e os benefícios atendem e resolvem as necessidades do seu cliente e fale tudo aquilo que importa para o seu cliente. Eu garanto que ele vai ficar estampado assim na testa dele, aquele negócio, uau, cara, essa solução é muito boa, eu quero isso, esse cara tem aquilo que eu preciso, porque o que você está resolvendo não é um software, não é uma funcionalidade, o que você está resolvendo é a solução do problema que ele tem, da necessidade e das implicações da necessidade dele. Um grande abraço, se você gostou desse vídeo, cara, dá um like, e comenta também aqui embaixo, é muito importante você comentar o que você está achando. Eu vou ler todos os comentários e vou responder também. E se inscreve aqui no meu canal. Um grande abraço e boas vendas!